Meu nome é Paula Dipp, eu sou jornalista, escritora. Hoje também faço cinema, também sou artista plástica, tenho várias outras atividades. Estou muito feliz, tenho um prazer imenso de estar vendo essa exposição muito bonita, muito bem feita. A Márcia, irmã do Caio, minha querida, curadora maravilhosa. E eu me emocionei de ver algumas coisas aqui hoje. Quem conheceu o Caio se emociona com o carinho dele, com a dedicação dele, com os detalhes que fazem parte dessa exposição e que faziam parte da vida dele, que a gente acompanhava com muito carinho. Eu conheci o Caio no final dos anos 70, eu escrevi um livro sobre ele, o primeiro capítulo do livro se chama A Véspera dos anos 80, porque a gente se conheceu realmente à véspera dos anos 80, a primeira carta que o Caio me escreve é de 1º de janeiro de 80. Uma década que a gente aguardou muito, a gente vivia num período difícil, né? A gente estava começando a sair daquela coisa da ditadura, foram anos complicados e a gente fazia amizades muito intensas naquela época. Eu conheci Caio, nós trabalhávamos em revistas vizinhas, ele trabalhava na Pop, que era uma revista jovem, eu trabalhava na Nova, uma revista feminina, que até depois ele foi trabalhar lá também, é incrível, mas Caio escreveu textos para mulheres na Nova e a gente ficou amigo imediatamente, assim, é uma coisa que ele tinha esse dom de fazer, né? Eram paixões à primeira vista, as amizades do Caio. No meu livro eu conto essa história, ele jogou um aviãozinho assim pela baia, por cima da baia que separava as redações, me pedindo para ser convidado para uma festa de aniversário que eu ia fazer dali a uns dias, e eu achei uma delícia isso, achei muito ousado, ele era bem assim mesmo. E a partir dessa festa para a qual ele foi convidado no final, a gente ficou inseparável, fomos muito amigos nesse tempo da Abril, e depois aquela vida de jornalista, cada um vai para uma cidade, cada um vai para um veículo, mas a gente nunca mais deixou de ser amigo, ele nunca deixou de me enviar cartas e eu respondia carinhosamente, frequentemente, cartões de Natal, cartões de aniversário, ele nunca esquecia de uma data importante, ele fez meu mapa, ele fez o mapa da minha filha quando Laurinha nasceu em 90, então eu diria que ele foi meu melhor amigo, eu diria que ele foi uma pessoa fundamental na Paula que eu sou hoje. Eu era uma moça de classe média paulista que tinha estudado em colégio de freira, que tinha uma educação um pouco tradicional, e quando eu vou trabalhar na Editora Abril e conheço o Caio, eu estava saindo de uma relação assim, mesmo antes de conhecer o Caio eu já era moderninha, já tinha ido morar com o namorado e tal, que era uma coisa que não se fazia muito na época, mas ele me fez ver um outro lado da vida. O primeiro lado da vida que ele me fez ver com muita força nessa ocasião foi a literatura. O Caio escrevia sem parar, de manhã, de tarde, de noite, a gente fala isso no filme. Depois o meu livro Para Sempre Ter o Caio F virou um filme, né? Um filme que eu fiz com Candé Salles, um filme premiado, um filme delicioso. E no filme a gente fala isso, que ele escrevia sem parar, mostrava aos amigos o que escrevia, a gente mostrava para ele o que a gente escrevia. Ele sempre acreditou que as pessoas todas deviam escrever, ele dava a maior força para as pessoas serem escritores. E mais do que isso, quando o Caio me mandava as cartas dele, tem uma carta que ele me manda em 83 em que ele diz: vamos publicar essas nossas cartas, não é, Paula? O primeiro que foi embora, o outro vai lá e conta a história. Ou seja, ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma premonição, ele era um pouco vidente, né? Era um mago, ele queria que essas cartas fossem publicadas e eu tive muito prazer de ser a primeira das amigas próximas dele a lançar um livro sobre ele, que não é só uma biografia, eu chamo o livro de Cartas, Conversas e Memórias de Caio Fernando Abreu, porque eu conto a nossa amizade, eu conto como eu o conheci, eu conto a importância que ele teve na minha vida
E entrevistei mais de 60 pessoas, conversei com amigos, fui descobrindo que Caio, eu achava que ele escrevia muitas cartas para mim, que eu era uma privilegiada, e ele escrevia muitas cartas para mais de 1000 pessoas, né? Ele era um amigo muito dedicado, ele era muito presente na vida da gente. Isso falando da amizade que eu tinha com ele, das cartas deliciosas que a gente trocou. Viajamos juntos, estivemos juntos em várias circunstâncias. Isso é o Caio, meu amigo. Agora, o Caio, o grande escritor, eu fui descobrindo aos poucos. Embora eu seja homenageada no Morangos Mofados com um conto, ele me dedica, né, o conto Pela Passagem de uma Grande Dor, que na verdade é uma conversa telefônica que aconteceu entre a gente, que obviamente ele ficcionou, ele transformou num conto. Quando eu releio, e para fazer o livro, que depois de muitos anos eu decidi abrir o meu baú e olhar as cartas e publicar esse material, quando eu fiz a pesquisa do livro e reli tudo o que Caio havia me mandado, reli originais que ele tinha deixado comigo, o original do conto, enfim, hoje, quando eu releio a obra do Caio, eu fico muito impressionada com a capacidade que ele teve de colocar em palavras um sentimento que a gente vivia naquela época, um sentimento que todos os jovens vivem sempre. O Caio é um clássico da literatura brasileira hoje, não só porque ele escreveu com precisão sobre a vida urbana do Brasil e do mundo, nos anos 70 e 80, mas principalmente porque ele falava de uma coisa que toca a todos nós, né? Ele falava do amor, ele falava do dentro da gente, né? Do que a gente tem dentro e das dúvidas que a gente tem. E ele dizia: o que está dentro de mim, muito profundamente, está dentro de todos nós. Então é sobre isso que eu falo, sobre o que todas as pessoas sentem muito profundamente. Eu sinto muita saudade do Caio, eu fico muito feliz de estar nesse lugar que homenageia o Caio tão lindamente. Eu agradeço a família do Caio ter me permitido chegar tão perto deles e tão perto da história do meu amigo. Agradeço a todas as pessoas que participaram do meu livro, que participaram do filme, porque o livro foi lançado pela Record em 2009 e em 2014, 5 anos depois, eu lancei o filme com o Candé Salles, que é um carioca. Ele até falou aqui também, teve aqui nessa exposição, que conheceu o Caio no fim da vida. Eu conheci o Caio, ele tinha 30 anos, ele estava no auge da vida. E eu acompanhei esse auge, fomos muito próximos, trabalhamos juntos muitas vezes. O Candé conheceu o Caio mais no fim da vida. Então nós tínhamos duas visões muito importantes do Caio, duas visões muito amorosas do Caio. E eu garanto para vocês que o Caio está presente na minha vida quase que cotidianamente. Eu penso sempre nele, eu converso com ele e sinto a presença dele em muitos momentos importantes da minha vida. Queria agradecer também ao pessoal do SESC ter me convidado para conversar sobre Caio, para estar aqui hoje. E agradecer ao Caio, que para mim está aí sempre presente. Caio vive na minha alma, Caio vive nos textos que ele nos deixou. Estou publicando um novo livro sobre Caio, dessa vez das cartas dele com Hilda. Adoro as cartas, acho que as cartas do Caio ainda darão muitas obras literárias importantes. O Ítalo Morricone, que fez o primeiro livro de cartas do Caio, também acredita nisso e fez um trabalho maravilhoso. É um dos livros sobre o Caio que eu mais gosto. Então, um beijo a todos, obrigada Caio, obrigada ao pessoal da exposição. E é isso que eu tinha a dizer. Eu amo o Caio por alguma coisa que ele escreveu. Isso era um pedido que ele fazia e um pedido que eu acho que aconteceu, se realizou.